ser mais forte, amém? Eu te convido a você se colocar de pé. Ainda falta 5 minutinhos para o nosso culto começar. Só que eu queria te pedir que você começasse a interceder por este lugar. Aleluia. Começasse a chamar a atenção do Espírito Santo para este lugar. Para que Ele possa usar as nossas vidas como ministros de louvor, usar o preleitor da palavra, os meninos que irão dançar. Começa a chamar a atenção do Espírito Santo para este lugar. Começa a chamar a presença dEle. Vamos preparar esse ambiente. Vamos sair deste lugar cheio. Então vamos começar a chamar a atenção do Espírito Santo para este lugar aqui. Sim, meu Deus, seja bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Nós te damos liberdade, Pai. Vem neste lugar. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo Deus. Bendito és o Senhor, Pai. Seja adorado, Deus, em todo tempo, Pai. Seja adorado, Senhor, em todo tempo. Toma-nos a Deus como leve, Pai. Nessa noite, Senhor, queremos ir além. Queremos ir mais profundo. Queremos sentir o Senhor. Queremos sentir a Tua presença. Queremos tocar no Senhor. Fica à vontade, Deus. Aleluia. Aleluia. Vem mesmo, Senhor. Vem sobre esse lugar, Pai. Todos sim, Deus. Aleluia.
Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos apresentar a nossa coreografia. Eu estou muito feliz. Meu coração está muito feliz mesmo com vocês. Viu? Muito obrigado. Vocês são a resposta de Deus para o meu ministério. E eu estou assim transbordando de alegria com vocês. Porque quando eu falei para Deus que era isso que eu queria, vocês me responderam. Então eu entendi que foi o Senhor que me respondeu. Então eu estou muito orgulhosa mesmo de vocês. E essa é a segunda geração do Mil Graus. Eu vou fazer isso com vocês. Eu nasci, o mundo dá licença pra mim. Eu chegando que eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Sou do céu que representa o céu aqui. Desculpa aí. Eu nasci, o mundo dá licença pra mim. Eu chegando que eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Sou do céu que representa o céu aqui. Um dia, Deus olhou aqui lá de cima e ele teve uma excelente ideia. Decidiu me enviar pra essa terra. Ele colocou um plano, um projeto que somente eu faria. Se eu fizesse, ele me recompensaria. Ele investiu, acreditou e disse que me capacitaria. E essa história é longa, então vou ter que dar uma resumida pra vocês. Ele preparou um lugar quentinho cheio de amor. Na barriga da mamãe me colocou. E lá dentro era uma motomia. Eu não trabalhava, só comia, só dormia, só dormia, só dormia. Ai, foram alguns meses assim, meu Deus, que preguiça. Aí me empolguei e decidi mostrar o que eu cheguei. A atenção de todo mundo eu chamei. Quando cresci eu ajudei, chacoalhei até estiquei. Tirete. Todos lá fora perceberam que já tinha chegado a hora de abrir a porta até eu sair de lá. E era hora de me receber de minha mãe e de brincar. Eu fui com tudo, aqui chega a hora da minha estreia. Você que não vem de passeio pra essa terra. Cheguei berrando, cheguei causando. Eu gritei, apavorei todo mundo, eu gostei. Ah, sonoplasta, esse aqui é meu filme, né, cara? Quer saber? Vou direto pro refrão. Vem comigo, banda! Eu nasci, o mundo dá licença pra mim. Chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, tô eu sou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. Escuta aí. Eu nasci, o mundo dá licença pra mim. Chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. Esse que tá me ouvindo aí, para com essa história de
Amém? Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés e se concentrasse neste momento no trono do Senhor e começasse a chamar a atenção do Senhor para a sua vida. Pedisse para que Ele abrisse o céu sobre a sua vida. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Aleluia. Tudo está pronto, Jesus. Santo é o teu nome. Glória. Nós te exaltamos, Senhor. Espírito Santo em nosso meio.
Estás aqui, movendo os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
uma cura, de uma restauração, meu Pai, de uma resposta, Jesus. E eu creio, Pai, que eles terão resposta ainda nessa noite, Espírito Santo. Santo, Santo é o teu nome, Pai. Toma, Pai, cada um, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia.
atrás da tua igreja, Senhor. E nós fazemos parte, Pai. E nós estamos aqui agora intercedendo uns pelos outros, Pai. Porque o Senhor sonda os corações. O Senhor sabe cada batalha que nós temos enfrentado no dia a dia. Nessa geração, nesse tempo, Pai. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas nós, ó Pai, não estamos sozinhos, Pai. Por isso, fortalece a vida desse irmão. Fortalece a vida de cada um que o teu Espírito trouxe neste lugar, Senhor. Nesse ambiente da tua presença, Pai, o Senhor tem toda a liberdade. Liberdade de curar, de restaurar, de transformar, Senhor, de dentro para fora. Cada um de nós para a tua glória. Porque toda transformação é para a glória do Senhor. Porque tudo é melhor em nós, Pai. É para louvar o teu nome, Senhor. No meio dos homens, Pai. E que nós, como igreja, possamos viver dessa forma. Sendo tocados, Pai. Movidos pelo teu Espírito. Para que a nossa cidade, onde nós colocarmos as plantas dos pés, haja salvação, haja libertação, haja manifestação do reino de Deus, Senhor, da salvação do Senhor. Por isso nós abençoamos, Pai, uns aos outros, com toda a sorte de bênção. Diz para esse irmão: eu te abençoo, com toda a sorte de bênção, sobre a autoridade, do nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor Valério, hoje nós temos, pode se assentar, terceiro dia do Congresso das Águas Profundas. Desde sábado o Senhor tem falado conosco poderosamente. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Que você possa estar com o ouvido atento para escutar a poderosa palavra de Deus. Pastor Valério é um amigo, temos caminhado junto, né, pastorzão? Orado um pelo outro. Eu tenho certeza que ele vai ser instrumento nessa noite, amém? Estenda sua mão mesmo sentado aqui para frente, feche teus olhos. Senhor, nós já podemos, Pai, sentir a tua presença neste lugar. Porque a tua palavra, onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Eu saí de casa para estar aqui reunido em teu nome. Eu tenho certeza que cada um dos teus filhos que estão aqui também, Senhor, não vieram aqui passear, mas eles vieram aqui para estar reunidos, Pai, em teu nome, para te adorar e também para ser ministrado pela tua palavra. Por isso eu te louvo pela vida do teu servo, Senhor. Já o trouxe aqui com segurança, Pai, ele, a pastora Helena, Senhor Deus Maico, essa família abençoada, Senhor. Nós já te louvamos pela vida do teu filho, Pai. Que nada impeça, Pai, esse ambiente, Pai, onde a tua presença está, nada impeça o teu filho, Pai, de ser, ó Pai, esse instrumento que sempre foi sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 41, que é o verso da nossa meditação. Eu não sou muito bom nessas coisas de apresentações, fica falando assim, tipo, cadê o pastor Reinaldo falou? Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite que foi estendido até mim, pastor Reinaldo, pastor Helena, toda a igreja Calvário.
Não é a primeira vez que nós nos encontramos aqui pela graça do Senhor. E nós vamos ler então o verso 41. Mas depois eu vou fazer uma leitura do verso 35 para a gente compreender melhor. Mas o versículo que nós vamos meditar é o 41, que está escrito assim: Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Não é não? É. Verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. Olha para o seu irmão e fala: Achamos o Messias. O verso 35 em diante diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde assistes? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Amém? Pastor Reinaldo já orou, eu já recebi a oração, eu não vou descaracterizar a oração dele. Geralmente a pessoa ora de novo, faz toda aquela coisa. Mas nós temos uma palavra muito interessante aqui do Evangelho de João, que nos oportuniza a trazer por esse momento. Hoje é o terceiro elo desse congresso, que fala a respeito de águas profundas. Mas aí o Senhor nos leva até o livro de João, até esse Evangelho, por excelência, qualitativo para esse momento. Mas para mim falar um pouquinho a respeito do que o Espírito Santo de Deus nos dá a falar, eu tenho que voltar aí cerca de 500 anos para trás. Talvez eu poderia voltar até 587, quando a Jerusalém é tomada, quando os caldeus invadem a Palestina, destroem tudo. 10 anos depois eles voltam e põem fogo em tudo aquilo, queimam o templo, derrubam as portas, os muros são derribados. Mas acontece que depois do retorno, 70 anos depois, a primeira leva com Zorobabel, eles chegam na Palestina e não conseguem reestruturar novamente. Passa-se aí cerca de 80 anos. E os profetas de Deus ali naquele momento, auxiliando, por exemplo, Ageu, Zacarias. E eu quero falar 500 anos por causa do último profeta, Malaquias. Depois que mataram Zacarias e depois que Malaquias começa a derramar a palavra profética em Jerusalém, houve um silêncio. Quando Malaquias é recolhido, quando ele vai para o encontro do Pai, quando ele vai lá para o lugar de descanso, houve um silêncio de Deus por toda a terra. Alguns asseveram que foram 450 anos, mas se nós fazermos a contagem direitinho, dá perto de 500, passa um pouquinho. Então foram mais ou menos 500 anos de silêncio da voz profética em Israel. Ou melhor dizendo, foi 500 anos de silêncio da voz profética na Galileia, aquela mesma chamada de Galileia dos Gentios. E por que Galileia dos Gentios? Porque nesse período de silêncio, nesse período no qual a voz de Deus se cala, nesse momento em que a voz de Deus já não era mais anunciada, e a voz de Deus ela é anunciada pela boca do profeta, houve uma problemática muito grande ali. E porque como não tinha a palavra, como não tinha o profeta, embora tinha a lei, e essa lei então agora ela foi começando a ser arranjada conforme os grupos, conforme a intenção, conforme a necessidade, a lei mosaica e os seus 513 conceitos mosaicos, a lei, os 10 mandamentos e mais os seus 613, aliás, conceitos mosaicos, eles eram adaptados conforme o grupo que queria. Por exemplo, os saduceus eles traziam de uma forma, os sacerdotes que eles viviam equilibrado ali entre uma vontade e o desejo, ou seja, o grupo que pagava melhor, o grupo que
que os agradava melhor, eles recorriam. E havia os escribas inclusive, infelizmente, foram aqueles que, por eles serem os intérpretes, eles achavam que eles eram quase semideuses ali, eles que tinham domínio, era eles que davam conforme a necessidade. E houve então essa discrepância, vamos dizer assim, no sentido de a adoração já não era mais aquela adoração que o judeu, o israelita tinha o costume. O templo, inclusive, agora já não era mais aquele templo glamouroso de Salomão, inclusive o que foi reconstruído pela turma de Zorobabel, que começa com Zorobabel e termina lá nos dias de Esdras e Neemias, a reconstrução, a restauração dos muros através de Neemias, a reposição das portas de proteção na cidade, deixa assim só apenas Neemias como um exemplo de governante. Mas faltava a voz profética. A voz profética que se cala em Malaquias ficou faltando então agora, num período longo, 450 anos ou 5 séculos, é um período longo, é um tempo muito extenso para que a voz de Deus não seja ouvida na localidade. E havia então agora essa incerteza por volta aí do ano 63. Não vou falar dos Macabeus, porque senão fica muito extenso, mas por volta do ano 63, Pompeu, um cônsul ou um general romano, com toda a sua legião de soldados, eles invadem, eles pisam na Palestina e eles dominam a Palestina. E ao dominar a Palestina, eles trazem aí os seus conceitos sociais, ele traz aí mais vou falar uma palavra assim mesmo, uma renca de deuses, ele traz um amontoado de deuses, porque o Roma, em cada local que eles passavam, em cada local que eles dominavam, eles faziam como faziam os caldeus, eles absorviam os deuses locais, os costumes locais, e levaram isso lá para a Galileia dos gentios. E aí nesses dias, nesse tempo, nesse período no qual nós de repente nos encontramos aqui já no ano 32, no ano 29 de Cristo, vamos colocar assim para ficar um pouquinho mais contextualizado, nós encontramos agora uma voz profética, nós encontramos agora uma voz que clama, nós encontramos agora um homem levantado por Deus. Lembra todo esse espaço de tempo, todo esse silêncio, uma geração, um povo que viveu, que na dependência de Deus, o povo que vivia em volta de Deus, o povo que tinha aí por excelência a adoração. Eles tinham sim agora um templo para adorar, mas esse templo ele tinha sido reconstruído, ele tinha sido reformado de uma forma glamourosa, era um templo maravilhoso, era um templo a qual os próprios discípulos certa feita chamam a atenção de Jesus e falam: olha as pedras maravilhosas, porque ele foi reconstruído e cercado e reestruturado com mármore branco, um mármore importado, era a coisa mais maravilhosa, chamava a atenção aos olhos. E nós também entendemos que agora a Palestina, nós entendemos agora também que a Galileia já não era mais dominada pelo próprio judeu, aquele na qual tinha por direito, ele não tinha esse domínio. Quem dominava ou quem reinava de uma forma subjetiva, de uma forma de títere, era um Idumeu, era Herodes o Grande, um edomita, e sabemos que edomita ou Edom, ele vem da linhagem de Esaú, ele vem da linhagem daquele irmão profano de Jacó que vende a sua própria primogenitura, ou seja, ele estava ali, ele governava, mas lá atrás, quando voltamos lá atrás, quando ele vende o seu direito, ele não tinha, a sua descendência não tinha direito de estar ali dominando, controlando, mandando, embora de uma forma submissa a um império dominante que era Roma. E aí a palavra que me veio à cabeça, eu tenho uma assim, foi a esperança. Sabemos que em 587, na destruição, Jeremias, o profeta Jeremias, ele escreve uma carta chamada Lamentações de Jeremias, e no capítulo 2 ele faz uma citação dizendo que eu quero trazer na lembrança aquele que me pode dar esperança. E nós entendemos então que a esperança é uma palavra que traz uma restauração, ela revigora. Nós devemos ter esperança no dia a dia, por mais dificultoso que esteja a situação.
Nós temos que ter, nós temos que manter, nós temos que alimentar a esperança, porque é a esperança que nos revigora. Embora nós não estamos aí, às vezes vamos pensar no alimento físico, não, o que me revigora é o arroz e o feijão, não estamos falando de situação material, nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de algo no qual nós precisamos e dependemos até mesmo para termos aí a oportunidade correta de podermos nos alimentar bem no sentido físico. Então a esperança ela revigora, e sem ela o homem ele não vive de forma correta. Sem a esperança o homem não tem paz, ele não tem tranquilidade. Em meio às ruínas humanas, em meio às ruínas que o pecado causou, em meio às ruínas em que o pecado até hoje ainda causa, em meio à destruição das causas que vêm povoando no meio da humanidade, nós sabemos que brilha uma luz. Nós sabemos que essa luz ela há de brilhar. O Senhor Jesus Cristo, aliás, João, ele escreve que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João capítulo 1, verso 9. João ele alertou para nós que, aliás, ele alertou para o judeu que tinha matado os profetas. Ele avisou o judeu daqueles dias, ele avisou a Galileia dos gentios que a luz estava ali no meio deles, e o judeu agora já não é mais Israel. Pessoal, Heber, descendente que se torna hebreus. Passa um tempo Jacó, de Jacó, Israel. Aí eles deixaram de ser conhecidos como hebreu nos dias de Abraão, e agora então eles começam a ser chamados nos dias de Jacó como israelita. Passa os dias de Israel, passa esses dias que vai até cerca de 597. 587 é definitivo, é destruído toda a Jerusalém, toda a cidade. Então eles agora, quando eles voltam do exílio, como foi Judá que foi destruída, eles passam a ser chamados judeus. Então agora o povo judeu, eles viviam ali, eles viviam do que os doutores da lei, eles viviam daquilo que lhes era dado. E aí é alertado a eles a liderança política, a liderança social, a liderança religiosa, que a luz estava ali. Fala, olha, mesmo no meio de toda essa tragédia, mesmo no meio de todos esses escombros que os homens de Deus que foram levantados por um período até longo tentaram trazer de volta, nós temos agora a luz brilha entre nós. A luz está brilhando, a luz está raiando. O que vocês precisam ver é descer dos vossos pedestais, descer das vossas posições sociais, das vossas posições religiosas, e poderem então enxergar essa luz. E é interessante que é possível sim entrar na alma de João Batista. É possível sim entrar na alma desse homem que disse, que alertou aqueles dois jovens, aqueles dois rapazes, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós entramos na mente, na alma de João Batista, eu fico admirado de ver o sentimento que povoava o seu coração. Nós olhamos assim e vamos ver que o que ele sentia depois do contato que ele teve com Jesus Cristo. Não estou dizendo aquele contato que ele teve quando ainda estava no ventre de sua mãe Isabel, quando ele estava próximo já do seu nascimento de Jesus, aí no ventre de Maria, com volta de 6 meses de idade. Não é isso, não é esse tempo. O que nós estamos lembrando aqui é já eles adultos, e agora ele se encontra, ele vê Jesus passando. E quando ele vê Jesus passando, com toda certeza, Jesus era especialista nisso. Jesus ele tinha um olhar majestoso, ele tinha um olhar configurado. Jesus ele olha para nós, ele olha para mim, ele olha para você, e ele diz através do seu olhar o que nós precisamos saber. Eu sou filho do Senhor Alcides, já falecido, e é interessante que meu pai tinha isso. E por isso que me veio à memória isso, o olhar de Jesus para João Batista. Vai ser talvez o mesmo olhar de Jesus para Pedro no dia da sua crucificação. Não falei para você, Pedro, que você ia me negar 3 vezes? Talvez agora o olhar que Jesus olha para João Batista e dizer, olha, não esqueça que você é simplesmente a voz que clama no deserto. E aí está escrito lá em João 1,23, o próprio João testemunha deles mesmo dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele configura isso, ele confirma isso. Uma das coisas que João Batista traz para nós é que ele tinha fé.
João Batista, ele estava sobrecarregado, ele estava carregado, ele estava cheio de zelo pela obra de Deus. Ele sabia que ele tinha sido falado dele lá nos livros, lá em Isaías, tinha sido falado que ele era a voz que clama no deserto. Ele sabia disso. E ele tinha um desejo de servir, ele queria servir, ele queria estar ali para fazer a obra, mesmo que por um período curto. As maiores tradições dizem que o ministério de João Batista não dura mais do que 9 meses. Mas o que dava a intenção, o que tinha nele, era que ele queria servir. E João Batista, ele demonstra aqui, através da sua fé, através do seu desejo de servir, ele mostra uma generosidade tamanha. Ele pega os seus 2 discípulos que estavam com ele um certo dia. A Galileia dos gentios naqueles dias, meus irmãos, quando começa a palavra profética, lá no Vale do Jordão aconteceu uma coisa muito interessante. Como a palavra estava ausente, as pessoas iam todas para lá. O judeu, o palestino, ele era acostumado a acampar a céu aberto. Para ele bastava ter um pouco de água, bastava ter um lugar onde ele pudesse fazer um fogo, e ele não se importava em ficar em tendas. E é interessante que as multidões, verdadeiramente as multidões corriam lá para onde ele estava e ficavam ali. Então não era pouco os seus discípulos, e naquele dia estava ali com ele André. E ele incentiva, ele dá essa força, ele se sente como uma pessoa que foi avivada no poder, que foi tomada de profunda humildade. Ele não se preocupa em pegar os seus diletos discípulos e dizer: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante nisso tudo, é que quando nós olhamos esse levantar de André, e a levantar do seu companheiro e ir após Jesus, eu já posso dizer que aqui começa a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Os primeiros a se moverem, os primeiros a caminhar atrás de Jesus, os primeiros a irem após Jesus. João Batista e os seus discípulos, eles ensinam a eles seguirem, e eles viram a majestade que estava em Cristo Jesus, eles viram o poder que estava naquela personalidade que estava ali. Eles não o conheciam ainda, mas eles foram apresentados, eles foram dados a eles a ideia de ir até eles. E é interessante que essa aí já tinha passado a segunda oportunidade novamente. João, ele indica lá no João capítulo 1, verso 36, o João Batista fala novamente para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia. Até então aqueles homens seguiam a João Batista, porque ele era um profeta, ele era a voz de Deus na terra. Mas agora eles sabiam, e eles ficaram sabendo, que havia alguém ali que era maior do que João Batista. Eles entenderam e eles compreenderam isso, eles entenderam a insistência de João Batista, que indicava que deveriam sim unir-se a Jesus. Eles entenderam que falou: se vocês ficarem aqui comigo, vocês vão seguir apenas um homem, cujo ministério vai acabar daqui a pouco. Vocês devem seguir a Ele, Ele é o Cordeiro, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que é a luz que está na terra, é Ele que veio trazer a salvação, é Ele que veio trazer a cura, é Ele que veio trazer a libertação para toda a gente, é Ele aquele escolhido, indicado por Deus, Ele é o verdadeiro Messias. Aleluia. E eles levantam então Glória. aqueles 2 jovens. Eu acredito que André nessa época ainda era bem jovem. A tradição fala que esse outro, embora não cita nome, e por ele sempre andar meio escondidinho, meio calado, meio quieto, com toda certeza é o autor do Evangelho, João, o evangelista. André e João, então agora eles seguem a Jesus. No verso 38 diz assim: Jesus, voltando-se, e viu que o seguiam. Tem alguém seguindo a Jesus aqui? Aleluia. Eu vou te contar um segredo. Ele está te vendo. Glória. Ele vê você. Glória a Deus. E Ele quer te ajudar. Aleluia. Ele quer ouvir o que você quer. Ah, Deus. E é interessante que Jesus para e pergunta para ele. E eles expressam um ardente desejo. Eles queriam conversar com Jesus. Eles sabiam já que Jesus é o Salvador. Eles queriam ouvir o que Jesus tinha para lhes dizer. Eles queriam saber. João Batista ensinou tantas coisas para eles, mas agora algo novo estava acontecendo, e eles queriam seguir os seus passos.
eles já haviam tomado essa decisão. No capítulo 1 de João 38, 39, diz assim: Jesus vira para eles e fala: que buscais? O que vocês estão buscando? E aí então André, sempre tomando essas atitudes, André chega e diz assim: Rabi, onde você assiste? Ou seja, aonde você mora? E Jesus olha para, olha que conversa bacana, no meio da rua, talvez numa esquina, talvez numa encruzilhada. E aí Jesus pergunta: vem aqui, vem ver. Porque a palavra assiste, na verdade, quer dizer aonde você mora, ou aonde você cuida das pessoas. João Batista cuida das pessoas lá no Val do Jordão, lá no deserto. E o Senhor, aonde que o Senhor está cuidando? Aonde o Senhor está tratando as pessoas? Jesus fala: vem comigo, vem ver. E a palavra fala da leitura que era por volta da 10ª hora. O dia em Israel era contado como 12 horas. Então faltava 2 horas para acabar o dia, que acabava às 6 da tarde. Começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. E a palavra fala que eles ficaram com ele todo aquele dia. E passou aquela noite, eles ficaram conversando. Eu acredito que eles fizeram uma vigília naquela noite. Muitas vezes nós não suportamos um culto de 1h30. Muitas vezes nós não suportamos um culto que estende um pouquinho mais. Muitas vezes, por exemplo, em certos lugares já não há mais vigília, que o povo já não consegue ficar a noite toda adorando, louvando, orando. Outra coisa que nós podemos entender também é que já 1 hora de oração hoje em dia é complicado. Culto de oração hoje já quase não se existe mais. E naquele dia eles passaram horas e horas ouvindo Jesus. Eles passaram a entender o que Jesus falava. E nós devemos, assim, como aqueles homens, como aqueles jovens, de pronto, nós devemos aceitar o convite de Jesus. Porque Jesus está dizendo para nós: vem ver coisas mais profundas, vem ver coisas mais interessantes do que essas que vocês estão acostumados. Jesus está chamando, Jesus ele quer que nós falamos, dizemos para ele aquilo que nós temos. Jesus ele quer que nós participamos da visão poderosa que ele tem para nós. A nossa visão, muitas vezes, amada, ela está bloqueada pelas nossas lentes mal firmadas, mas a visão de Jesus, a ótica de Jesus é outra. Os olhos de Jesus são nítidos, ele não precisa de óculos, nós precisamos, e muitas vezes o nosso foco é outro. Nós focamos em bem-estar social, nós focamos em bem-estar familiar, nós focamos numa igreja toda arrumadinha, pintadinha, disso tudo, mas muitas vezes não é esse o foco de Jesus, embora isso seja importante. Mas o importante mesmo é saber aonde ele está assistindo, aonde ele está aprendendo e como que ele vai fazer, como que ele está nos ensinando e como nós precisamos fazer. Jesus é o mestre. E a visão dele é poderosa. Aleluia! A visão dele é transformadora. A visão dele é restauradora. A visão dele é transformadora. E nós temos que tomar uma posição tal. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos de pronto tomar a decisão de servir, de obedecê-lo. E João Batista ele vai dizer em certo momento que eu diminua e que ele cresça, para que o poder de Deus volte a manifestar dentro da casa do Senhor. A igreja hoje, embora ela comece lá na terra dos caldeus, ela começa a ser formada através da sinagoga lá na Babilônia, mas a igreja ela vem sofrendo uma transformação muito grande. Ela deixa de ser um templo único que o judeu adorava, que o judeu levava o seu sacrifício, para ser aí uma construção espalhada por toda a terra, aonde nós levamos a nossa vida, a nossa vontade em sacrifício vivo para o Senhor, porque Ele já foi sacrificado por nós. Você não precisou hoje degolar um cordeiro e aspergir o sangue na sua casa, na sua vida. Você não precisou fazer isso. Você precisou simplesmente em algum momento dobrar o joelho e louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vida que Ele te deu. Você não precisou ir lá e comprar uma série de coisas, levar um pão sovado, alguma coisa assim. Não, a adoração agora é a entrega total. Ele quer o seu coração, Ele quer a nossa mente, Ele quer a nossa alma, Ele quer aquilo que Ele tem por direito. Glória a Deus! Um desses jovens, André, e provavelmente, como eu disse, João, eles vão para suas casas. Eles voltam para o seu distrito e ao chegar lá, eles dão testemunho. André era irmão de Pedro. E ao chegar a encontrar Pedro, que na época ainda era Simão, e inclusive o Zelote, ele chega e diz: encontramos o Messias.
Aleluia. A pessoa de Pedro, ele era, eu vou falar Zelote, ou melhor, Messias, ou melhor, Simão. A pessoa de Simão, ele era uma figura um pouquinho controversa, porque ele era conhecido, o Zelote, porque era um dos grupos sociais, um grupo político, um grupo religioso que tinha na Palestina naqueles dias. Barrabás fazia parte do grupo mais violento, ele era a mão armada dos Zelotes. Havia muitas pessoas que eram dessa forma. O próprio João Batista era influenciado por esse pensamento zeloso, essa forma de cuidar. Mas quando André chega e passa a informação, nós vemos que Simão, ele ouve tudo, ele presta atenção em tudo que estava fazendo. Ele ouviu tudo que o mestre havia falado, tanto para André como para João. No capítulo 1, no verso 16, diz assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio que ali Pedro ele já começou a compreender isso, mas na mente dele, numa mente zelota, numa mente de uma pessoa que queria se separar do gentio, queria ter o domínio de volta de toda a Palestina, talvez ele olha para Jesus e fala: finalmente chegou um grande general, chegou alguém que, ainda mais da tribo de Davi, que vai nos comandar e nós vamos dominar novamente toda a Palestina. Mas ele esqueceu de uma coisa, ou ainda não havia aprendido algo. Aquele mestre, aquele rabi, aquela personalidade majestosa que estava ali, o Espírito Santo que habitou e que habitava em Cristo Jesus, o Espírito Santo que naquele momento já povoava a mente de André, a mente de João, o mesmo Espírito que hoje habita a sua mente, que habita o seu coração, o mesmo Espírito que muitas vezes no decorrer do dia, da noite, às vezes você nem percebe, mas ele está ali do teu ladinho, te guardando, te consolando, te ensinando o caminho da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Esse mesmo Espírito é que nos faz hoje participantes dessa natureza divina. João capítulo 1, no verso 12 diz: e todos quanto receberam a Cristo Jesus, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você literalmente, hoje você faz parte da família de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E quando você tem esse conhecimento, quando nós nos aproximamos dele, eliminamos as nossas vontades, os nossos desejos, abrimos mão de nós mesmos, então essa porção divina, ela começa a ser manifestada, ela começa a ser absorvida dentro de nós, e as pessoas que estão em nossa volta, André chega e o seu irmão Simão toma uma atitude. Lá na frente nós vamos ver que esse Pedro, esse Simão é transformado ao ser apresentado a Jesus. Ele é transformado agora, o nome dele já não será mais Simão, mas sim Pedro. E ao ser transformado em Pedro, a natureza desse homem começa a mudar. E ele então chega ao ponto, olha o que ele fala lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4. Ele diz assim: pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos teria como participante da natureza divina, livrando-os das paixões que há no mundo. Eu pego esse versículo porque Pedro, quando ele tem o nome mudado, ele tinha as paixões terrenas, ele era zelote. Ele não tinha esse zelo, ele não tinha essa coisa toda por causa de questão religiosa. Não era por causa disso, mas era por causa das coisas terrenas. A palavra grega para zelota, zeloso, caná, imitador, admirador de algo. Esse era o Simão. E esse Simão, então, ele é transformado em Pedro. E esse Pedro, ele fala que nós participamos, somos co-participantes de toda a obra divina, de toda a natureza divina. É claro que, de repente, no nosso meio, aparecem alguns semideuses, pessoas que se colocam acima. Não é isso, não pense dessa forma. Nós continuamos sendo pessoas normais, terrenas, sujeitas a todas as intempéries do tempo.
sujeito ao frio, ao calor, pessoas que gostam de tomar um banho num rio, num lago, que gostam de frequentar uma praia, pessoas que gostam de beber um suco, um refrigerante, alguns apaixonados por Coca-Cola, pessoas que gostam de se reunir em grupos familiares, participarem de um churrasco, sim, pessoas que gostam de se reunir no templo da igreja Calvário de Jaguaré e louvar e adorar o Senhor, de se preparar horas a fio para fazer uma apresentação de 3 minutos de uma dança, os meninos do louvor que passam horas e horas gastando tempo determinados a fazer a melhor para Deus. Sim, somos nós, é eu, é você, pessoas como o pastor Reinaldo, como o pastor Valério, que gasta horas na madrugada e coloca variados livros diante de si mesmo para poder preparar um esboço, uma mensagem de 30, 40 minutos, 4, 5, 6 horas de leitura e de oração para falar 40 minutos, para transpirar, emocionado de saber que existe um povo apaixonado, um povo que vai morar no céu, um povo que está sendo chamado para a profundidade de Deus, para conhecer a verdade de Deus, para saber que não só do altar joga um rio, mas para saber que é de você mesmo, porque o Senhor Jesus falou que se creres e se beberes verdadeiramente dessa água, rios de águas cristalinas fluirão do seu interior. E muitas vezes nós não entendemos dessa forma. Muitas vezes nós esquecemos as preciosas promessas de Deus. E as preciosas promessas de Deus é uma realidade presente. E por isso que a igreja do século 21, ela tem que voltar ao primeiro amor. Ela tem que recorrer de novo. Ela tem que ir lá nos dias de Pentecostes. A igreja do século 21, ela tem que voltar lá às margens do Jordão e lembrar que durante cerca de 500 anos Deus se calou. E eu digo para você, até mesmo nos nossos dias, há momento que Deus se cala. E Deus, ele se cala quando nós começamos a se afastar da sua vontade, quando nós nos afastamos do seu projeto original. Lá no jardim, lembra a queda? Quanto tempo ficou em silêncio? Não era Deus que não falava, mas era o homem que não procurava mais a Deus. Adão, nós vemos o silêncio dele. Nós vemos que lá em Gênesis, nós vemos que depois que ele cai, depois que ele quebra a obediência diante de Deus, não fala em nenhum momento que Adão foi procurar Deus. E quando surge um que vai procurar Abel, ele é assassinado. Então, meu querido, nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos trazer de volta essa realidade. Nós precisamos fazer com que nós sejamos verdadeiramente transformados no poder da palavra de Deus. Que nós precisamos deixar as nossas características antigas, porque o Senhor, da mesma forma que Ele mudou o nome de Simão Barjonas e chamou ele de Pedro, Pedra, Ele também muda o meu nome, Ele muda seu nome. Da mesma forma que Ele mudou o caráter daquele homem, Ele muda o nosso até hoje. E não foi só o nome de Simão que Deus mudou, não. Ele muda o nome de Abraão. Ele fala, não será mais Abrão, mas será assim Abraão, o pai de muitas nações. Ele muda o nome de Jacó. Ele fala, não serás mais chamado usurpador, mentiroso. Você agora vai chamar Israel. Aí Israel, lá na tradução antiga, vai dizer que é aquele que pelejou contra Deus e com os homens prevaleceu. Mas nos nossos dias, Deus quer dizer governo, Deus. Ou seja, a partir de hoje você é governado por Deus. Ele é a Igreja Batista do Calvário em Jaguaré, membro dessa igreja, pastores, ovelhas. Olha, a partir de hoje você é o Israel de Deus. Você está confirmado não só a partir de hoje, mas você fica sabendo que agora, de hoje em diante, desse momento em diante, você é governado por Deus. A sua casa é governada por Deus. Menino, menina, vocês foram chamados para servir ao Senhor. Vocês pertencem a Deus. Vocês estão consagrados a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho que falar de profundidade. Se eu não falei até agora o que é profundidade, vamos pegar só um pouquinho para entender melhor. Um substantivo feminino, claro. E se nós fôssemos olhar só no dicionário, profundidade quer dizer algo que vai da sua superfície até no fundo. Se formos olhar para os mares,
Oceano Pacífico, por exemplo, o lugar mais profundo chega a 11 mil metros de profundidade. Está aqui na América Central. Mas não é dessa profundidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da profundidade figurada. Quando na Bíblia, quando lá em Ezequiel, no capítulo 47, fala de profundidade, ele está falando da profundidade figurada, é figurativo. Quando fala daquele rio, ele não está querendo dizer dessa medida no qual vai da sua superfície até lá no fundo, aonde muitas vezes os nossos olhos nem podem ver. Não é disso que está falando. Na verdade, quando ele fala disso, ele está falando a respeito do caráter. Ele está falando a respeito de um complexo de coisas que envolve essa palavra profundidade, o conhecimento, o entendimento daquilo. Ele está falando de algo que muitas vezes, se for analisar pela visão humana, pela ótica humana, é impossível de ver, é impossível de alcançar, é impossível de entender. Por isso que Deus deu um dom à igreja, um dos dons espirituais, chamado discernimento. E você tem direito a esse dom. Você tem direito nas suas orações a buscar. Você que tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, então o discernimento está aí. E é no discernimento que nós vamos entender o que é verdadeiramente a profundidade de Deus, o conhecimento de Deus. E aí foi aonde lá o mistério é revelado, que nós pegamos o João Batista, o primeiro dos profetas do Novo Testamento. E aí nós pegamos João Batista porque nós vamos ver a profundidade que esse cara tinha com Deus. A profundidade que ele tinha de abrir mão de si mesmo. Ele podia querer coisas melhores, ele poderia exigir hospedagem no melhor palácio, no melhor hotel, na melhor cabana que tivesse lá em Jerusalém, na cidade. Ele podia exigir ficar dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, onde era mais seguro. Mas ele não usurpou a isso, ele não desejou isso. E aí nós encontramos o nosso mestre. O nosso mestre vai além disso ainda. Ele deixou a sua deidade, ele deixou de ser Deus, ele abriu mão de si mesmo. Quando procurou alguém para se colocar na brecha, ele levantou a mão e disse: Pai, eu vou. Quando precisou de alguém para ir lá e entregar a si mesmo, para que muitos fossem salvos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando, adorando, gritando, pulando, dançando, glorificando, exaltando, ele vai e se prega naquela cruz, e se entrega por mim, e se entrega por você. Você é chamado para uma vida diária de experiências com Deus. Você é chamado para ter uma profundidade do conhecimento de Deus, porque existe um rio, e esse rio é um rio espiritual. Esse rio nós não vemos ele ainda. Esse rio, aliás, ele está lá no período escatológico, já ele está lá em Apocalipse. E esse rio é o rio ao qual nós vamos habitar do lado dele. Esse rio um dia nós vamos poder vê-lo, nós vamos poder visualizar tudo que tem nele. Esse rio é tão interessante que no capítulo 47, no verso 12, Ezequiel diz: as águas saem do santuário. E eu achei tão bonito a testificação de que ele está correndo. Sabe, ele vai sair lá do templo, do novo templo, daquela casa edificada pelo próprio Deus, e vai jorrar caudalosamente. A palavra fala, os ensinamentos de Ezequiel fala que esse rio ele vai se transbordando, ele vai se enchendo, e ele vai desaguar lá no Mar Morto. Para quem conhece o Mar Morto, ou pouco mais de 300 e tantos metros abaixo do nível do mar. Mar Morto, na verdade, é um lago salgado. Ele nem chega a ser um mar por causa da sua extensão. Ele tem as suas dificuldades porque ele não tem saída para lugar nenhum. A sua saída provavelmente é subterrânea. E ele é tão salino, que um corpo igual o nosso não submerge nele, não mergulha nele, não tem vida nele, não tem peixe, não tem nada ali. É o homem sem Deus. É a pessoa que está distante de Deus. É a pessoa que está afastada de Deus. Ele não é nada. Ele é apenas um corpo morto, transitando, vivendo socialmente, pensando que está vivendo e que está participando. Mas hoje nós podemos dizer que Deus ele tem revelado as suas bênçãos. Deus ele tem revelado que você é uma bênção na mão dele. Deus ele tem revelado que a necessidade de que você agora passe a mergulhar bem fundo nesse rio de conhecimento de Deus, se aproximar cada vez mais. E eu torno a falar, existe um rio. E esse rio agora ele flui aí do seu peito, do seu coração, da sua mente, do alto do seu conhecimento.
e você vai entender que quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento de Deus, quanto mais talentos, dons espirituais que Deus te dá, mais você diminui, mais Ele vai crescer em você, mais você vai alcançar o louvor de sua presença. Mas você vai entender o que está escrito no Salmo 1. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer coisa mais profunda do que essa? Quer mais do que isso? Mergulhe dessa forma, tome a atitude desse varão, porque no verso 3 a palavra vai dizer que esse varão, essa varoa, esse homem, essa mulher que não assenta, que não segue o conselho e que medita na lei do Senhor de dia e de noite, essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e os seus frutos são recorrentes, eles dão no tempo certo, no dia certo, na hora certa. Aquilo que você espera de Deus, dentro da sua obediência, vai acontecer na hora certa. A sua formatura na escola, o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida em família, a sua descendência, tudo no tempo certo de Deus, porque você é como essa árvore plantada junto ao ribeiro de Deus. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender que essa nossa origem, essa árvore que se torna um símbolo da providência de Deus, que se torna aí algo interessante no sentido de, como símbolo de Deus, a árvore ela é eterna, é uma eternidade. Você corta uma árvore aqui, você arranca ou deixa o cotoco dela lá, você passa um ano, ela está florindo de novo, você passa mais um ano, ela já está dando fruto de novo, você passa um tempinho de nada, ela já está ali. Na minha casa é tão interessante, eu não tenho quintal, mas eu coloquei um vaso e peguei um talinhozinho assim de uva, de uma parreira de uva, e eu coloquei lá. Há um ano ela já deu um cacho esse ano. Isso é a árvore. É nisso que Deus quer que você se transforme. Deus, Ele quer de nós uma profunda comunhão. Deus, Ele quer de nós uma profunda comunhão espiritual com Ele. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos? O Pai é Espírito, e procura adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Profundidade. Uma vida espiritual. E essa vida espiritual é o próprio Deus que nos vai conduzir. É o próprio Deus que vai trazer sobre nós a santidade recorrente, a santidade que é necessária. Então tudo que nós recebemos de Deus, toda a vitalidade espiritual que nós recebemos, é a mesma vitalidade de uma árvore frutífera. É o mesmo fruto que você tem produzido. Eu tenho recebido tanta crítica, pastor Valério, porque você está produzindo. Eu tenho tomado tanta cacetada, eu tenho sido rejeitado pelas pessoas lá fora. Você está produzindo, você está na presença de Deus. Você tem estabilidade em Deus, você tem prosperidade de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Você foi profetizado por Jesus. No capítulo 17 do livro de João, eu oro por esses que o Senhor tem me dado, e ainda oro por aqueles que o Senhor vai me dar. Então você é um projeto de Deus, você é uma promessa de Deus. Sinta a presença de Deus, viva essa presença, testemunhe dessa presença, produza frutos e seja verdadeiramente uma profundidade na presença de Deus. Eu quero orar por você, eu quero que você incline sua cabeça. Quero que você feche um pouquinho os seus olhos. Se você estiver como eu, tremendo com a presença de Deus, sentindo a presença de Deus, eu quero que você realize aí o seu projeto, o seu milagre na presença de Deus. Nós temos como igreja, nós temos dons, nós temos poder em Cristo Jesus. Ele disse que nós faríamos coisas maiores ainda do que Ele fez. E uma das coisas que eu tenho questionado mesmo é que, Senhor, opera mais milagres, maravilhas, curas, coisas sobrenaturais, Senhor. E muitas vezes nós não temos nem ligado para isso. Nós queremos mostrar os detalhes pessoais. Nós queremos, assim, as nossas coisas sociais. Nós queremos, inclusive, benefícios terrenos. E pedimos isso para Deus, uma casa, um carro.
roupas boas. Nós esquecemos da cristandade. Nós esquecemos de alcançar a profundidade de Deus. Peça para Deus nesse momento, porque eu vou orar para que Deus venha te abençoar com dons. Eu vou orar para que Deus cure a ferida, a enfermidade, para que Deus sare a sua vida, a sua casa. Enquanto o ministério de louvor vem já caminhando aqui para frente, eu vou orar por você. E depois, quando eles começarem a tocar, se você quiser se levantar para nós adorar um último louvor e ainda assim continuar ministrando nas nossas vidas, na sua vida, eu queria que você recebesse, eu queria que você participasse disso, porque você tem direito. O inimigo tem tentado nos cegar e tem tentado nos calar, mas é direito seu. Mas busque a profundidade divina, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Se houver aqui alguém hoje que está distanciado, que está afastado do Senhor, ou que veio na igreja só para ouvir uma palavra hoje, só para participar desse congresso, é o momento de você levantar a mão e confessar Jesus como Senhor. Faça como André, ache hoje o Messias, e você vai chegar na sua casa e você vai poder dizer: eu fui achado pelo Messias. Nós vamos adorar o Senhor, e pense bem nisso. Se você está nessa situação, vai estar eu e o pastor Reinaldo aqui. Eu queria que você viesse, eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse receber a presença do Senhor.
transformados naquilo para o qual nós somos chamados, servos de todos os irmãos. Que nós possamos diminuir diante da Tua presença, que o Senhor venha crescer em nós, Pai, e que nós verdadeiramente venhamos alcançar aquilo que é a profundidade, que nós venhamos verdadeiramente já nos nossos dias, Pai, ter, Senhor meu Deus, essa certeza de fé, esse reencontro diário com o Senhor, essa liberdade, Senhor, de louvar, de exaltar e glorificar o Seu nome. Que nós venhamos, ó Deus, revestidos da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, que nós venhamos verdadeiramente testemunhar, transbordantes da Tua presença, do Teu Espírito Santo, seja através da forma de nos comunicar, da forma de falar, seja através da forma de nos vestir, seja através da forma de nos socializar, Senhor, que verdadeiramente nós venhamos, ó Deus, participar dessa profundidade, que nós precisamos verdadeiramente, como servos do Senhor e servos dos nossos irmãos, nós possamos, ó Pai, compartilhar da Tua presença, da Tua graça e da Tua liberdade em Cristo Jesus, e nós te glorificamos, Senhor. Que me apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos, e ele cresça, eu te Glória a Deus. Quantos filhos de Deus tem? Desde sábado, o Senhor ele tem feito um processo conosco, amém? O Senhor falou das marcas de um verdadeiro apaixonado pelo Senhor, onde fomos ministrados pelos processos que nós precisamos passar antes de mergulhar nas águas profundas de Deus, nas batalhas. Nós não queremos mais as águas só nos arteiros, nem nos joelhos, nem nos lombos. Nós queremos mergulhar com uma coça quando o inimigo vem, para poder atacar a coça, porque ela tem um cheiro forte. Ela faz o quê? Ela mergulha. Mergulhados em Deus. Aleluia. E hoje o Senhor, Ele completa isso tudo em nossos corações. Porque só um filho de Deus tem autoridade para repreender o mal. Aleluia. Jesus falou assim: em meu nome expulsarão, falarão e imporão a mão nos enfermos e os curarão. Você tem autoridade do Filho de Deus? Aleluia. Tome posse, pratique, exerça a sua função de Filho de Deus, de levar a luz do Evangelho, de levar a luz do Espírito Santo na sua casa, no seu trabalho, nos seus amigos, em tudo que você for fazer. Leve a luz de Deus, testemunho do Senhor. Fala: eu achei o Messias, eu encontrei o Salvador. Porque quando nós encontramos, irmãos,
nós podemos ter para dar também. Você tem Deus para dar nos outros? Você fala na igreja que onde as pessoas vão encontrar Deus? Que lugar? Onde elas vão encontrar Deus? Quando ela encontra comigo, quando ela encontra com você, quando ela encontra com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, com um jovem de Deus, ela vai encontrar Deus. Quando ela encontra com os filhos de Deus. E é isso que o Senhor tem feito nessa noite para nossas vidas. E amanhã tem mais, amém? Amanhã, 4 noites de imersão, o Senhor tem manifestado, pastorzão. Eu glorifico a Deus pela sua vida. O Senhor te honre, o Senhor cuide de tudo do seu ministério, pastor Eleni, Maicon. Vocês que têm, quando a gente convida, você vem prontamente, que o Senhor possa abençoar grandemente. Vem cá, pastorzão. Vamos estender as mãos aqui para frente. Nós vamos abençoar a vida. A Leni está aí, né? Você que está perto também, estenda a mão do lado dela, do Maicon, em nome de Jesus. Coloque de pé, se pode. Pai, nós, como igreja do Senhor, nós somos, Pai, impactados por essa mensagem, Pai, do teu coração. Nós queremos, meu Pai, também, Senhor, que o teu filho, Pai, que a tua casa, que o teu ministério, que a tua família, Pai, que toda a tua igreja, Pai, os ovelhos que o Senhor tem colocado também aos cuidados do teu filho, Senhor. Eles possam também, meu Pai, ser agraciados, porque nós entendemos, Pai, que dar é melhor do que receber. Mas nós recebemos nessa noite, Senhor. E o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, sobre o teu filho, honrando ele em tudo, com a tua unção dobrada, Pai, com a sabedoria, com a inteligência, para que ele continue, meu Pai, fiel e firme à tua palavra, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, ser, ó Pai, abençoados, Pai, com a vida do teu filho, Pai. Nós, como igreja, Pai, nessa noite, nós queremos abençoar o teu céu, Senhor, com toda a sorte e bênção, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Luivana, fazendo aniversário hoje. Tem mais alguém que está fazendo aniversário, irmãos? Hã? Oh, meu Deus. Aí, ó. Vocês têm visto lá que eu tenho colocado lá no meu Instagram. Eu pego lá do Facebook a foto, porque eu não vou gravar aniversário de todo mundo. Aí nosso escritório está ficando pronto, vai ter as agendas de todo mundo ali. E aí eu vou lá, vasculho os Instagram e pego as fotos. Eu pego a foto, porque não, um dia do Valdeci mesmo, procurei, não achou a foto danada. Aí eu falei assim, amém, ficou assim mesmo. E tem muitos irmãos que não tem Instagram, né? E aí eu não fico sem foto para poder postar lá. E, irmão, por favor, me ajude aí. Na hora que você vê que tem outro aniversariante, mande uma mensagem SMS para mim, fala, pastorzão, tem mais um irmão que está fazendo aniversário lá, porque a honra é para todos, amém, irmão? Todos vocês que congregam, que estão aqui, tá amigos da cidade que eu conheço, assim como eu gosto de receber, né, mesmo um parabéns, né, eu também gosto de dar também. Então assim, Thales, em nome de Jesus, eu vou botar uma foto da manhã lá, beleza? Você me libera? Glória a Deus, você me perdoa? Essa carequice aqui, já está aqui na frente, vem cá. Nossos visitantes, se levanta as mãos. Quem está nos visitando, glória a Deus. Como nós vamos dizer, igreja? Foi bom? Jesus te ama. E aquela salva de palmas linda. Deus abençoe. Os irmãos da live, os irmãos que estão aqui pelo Facebook, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um também. Né? Porque toda vez que eu chego em casa, eu vou olhar e eu vejo pessoas queridas que eu amo também aí cultuando conosco. O Senhor abençoe a tua vida também, em nome de Jesus. Vamos colocar aqui, pensa, vai estender as mãos. Libera o som aí, Tati, violão. Tendo sua mão para frente, feche teus olhos. Pai, nós, nessa noite, Senhor, mais uma vez, na tua presença, nós queremos te glorificar, meu Deus, por mais uma data de vida dos teus filhos.
Sabemos que é o Senhor que tem cuidado deles, tem dado saúde. E nós, ó Pai, somos gratos porque o Senhor nos presenteou, Senhor, com a vida dos teus filhos, tão empenhados na tua obra. Meu Deus, ó Pai, que tem, Senhor, batalhado conosco, Senhor. Que o Senhor venha abençoar e honrar os teus filhos. Que todo anseio do coração, todo desejo do coração dos teus filhos, Pai, possa ser suprido pela tua mão de poder. Nós, como igreja, Pai, queremos nessa noite te glorificar por essa data, pelo ventre que gerou os teus filhos. Abençoamos toda a sua família, Pai. E, ó Pai, também abençoamos os teus filhos nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá maior, Samuel. Parabéns pra você. Frente. Irmãos, amanhã o culto é 7h30, amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: se Deus é por nós, Quem será? a vitória é nossa. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te honre.